Muito bem, vamos agora à nossa próxima atividade, que é bem fácil, gente. Vocês vão ver, mamão com açúcar, de tão fácil que é. Então, semana passada nós falamos sobre seres vivos, lembra disso? Que a tia Kézia até mostrou um videozinho, a tia Kézia explicou pra vocês que as características para você identificar um ser vivo é observar se ele nasce, se ele cresce, se ele reproduz, né? Se ele envelhece, se ele morre, se ele bebe água, se ele respira, não é? Não foram características que a tia Kézia mostrou para vocês para identificar um ser vivo? E aí teve até o videozinho lá mostrando, explicando também, para vocês visualizarem. Então, e hoje nós vamos falar sobre os seres não vivos, que é basicamente ao contrário de um ser vivo. Nós temos o ser vivo, que é aquele que tem vida, e o ser não vivo, que é aquele que não tem vida, que não nasce, que não cresce, que não tem filhotinho, que não reproduz, que não morre, que não respira, que não bebe água, que não acontece nada, né? São seres não vivos. Eu vou deixar também um videozinho para vocês irem vendo os desenhos, para vocês identificarem melhor, para ficar mais dinâmico, tá bom? E a nossa atividade vai ser nessa daqui, ó. Não tem essa que nós fizemos sobre os seres vivos? Vocês pintou apenas os seres vivos? Atrás não tem essa casa aqui no campo, né? Nós vemos aqui uma paisagem natural, porém foi modificada com a construção de uma casa. Nós vemos aqui a imagem de um campo, de um sítio, digamos, poderia ser uma fazenda, né? À frente ali de uma fazenda, algo assim. Que está assim, ó, elementos não vivos, ou seja, seres não vivos. Há elementos que não têm vida. Esses elementos que não têm vida, nós chamamos de não vivos. Façam um X nos elementos não vivos representados na imagem a seguir. Olha aqui, vamos observar essa imagem aqui. De cara, a gente primeiro vê os animais, né? Os cavalos. Os cavalos são seres vivos ou não vivos? Seres vivos. Então, você não pode marcar X nele. Aqui a grama é ser vivo? A grama não é planta? Planta não é ser vivo? Então, as plantas aqui, ó, as gramas aqui, os arbustos, são seres vivos. E essas árvores são seres vivos ou não vivos? Ah, tia, são seres vivos? Então, nós não vamos marcar X. O que tem aqui nesta imagem que é ser não vivo, que não tem vida? Ah, tia, o telhado, as paredes, as portas, janelas, né, a cerca. Isso é ser não vivo. A casa tem vida? Alguém já viu uma casa nascer? Uma casa tem um monte de casinha. Uma casa bebe água? Uma casa respira? Não, né? Então, ela é um ser não vivo. Aonde você vai marcar X? Na casa. Ah, tia, eu tenho que marcar X no telhado, X na janela, X... Não, marca só o X assim, ó, em cima da casa, porque todo o conjunto, janela, porta, cerca, telhado, parede, todo o conjunto da casa é ser não vivo. Então, você vai marcar um X na casa, porque na nossa imagem, o ser vivo aqui, o ser não vivo aqui é a nossa casa, certinho? E agora, eu vou deixar aí um videozinho com vocês sobre os seres não vivos, tá? É aquele que não tem vida, é aquele que não nasce, que não cresce, que não reproduz, que não morre, que não bebe água, que não respira, que não se locomove. É os seres não vivos. Igual a água. A água é um alimento pra gente, porém a água é um ser não vivo. A pedra, as montanhas, a terra é um ser não vivo, porque a terra vai dar um monte de terrinha. Ah,
tia, a terra precisa de água. Ela precisa de água para ser regada ali, no caso, uma plantação. Porém, não é a terra que precisa de água, é a semente que está na terra que precisa dessa água. A sua cama que você dorme é um ser vivo? Não, né? É um ser não vivo. Não respira, não tem vida. Tudo que não tem vida é um ser não vivo, assim como seus materiais, a sua casa, os móveis da sua casa, os automóveis, né? São seres que não têm vida, então nós chamamos de seres não vivos. Fica aí com o vídeo e agora a gente volta, tá bom? Não tem vida, hein? Vamos ver alguns exemplos? A água, o sol, a lua, a pedra, a areia, o arco-íris, o raio e a estrela são exemplos de seres que não têm vida. E como é que a gente sabe disso? Ah, é fácil! É só a gente lembrar dos seres vivos. Os seres vivos passam por um ciclo de nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. E os seres sem vida não. Quer ver um exemplo? A pedra. Será que a pedra tem filhotinhos? Ela se reproduz? Não, né? A pedra precisa se alimentar, respirar e ingerir água? Também não. Então ela não é um ser vivo. E o sol, hein? Será que o sol é um ser vivo? O sol precisa respirar, se alimentar. Ele pode ter filhotinhos? Não, então ele também não é um ser vivo. E a água que a gente bebe, será que ela é um ser vivo? Não, também, porque também a água não tem um ciclo de vida. A água não precisa respirar, se alimentar, então ela também não é um ser vivo. Assim fica fácil para a gente saber qual é o ser vivo e o ser não vivo. Então vamos conhecer melhor os seres sem vida, os elementos sem vida? Os seres não vivos, eles podem ser componentes naturais. O que significa isso? Coisas que já tem na natureza. Por exemplo, o sol, a pedra, a areia, o raio, a lua, a estrela, o arco-íris e a água são seres sem vida da natureza. E as coisas sem vida também podem ser construídas, podem ser feitas pelos animais, como a teia de aranha, por exemplo. Olha só, a teia de aranha não tem vida, né? Mas foi um animal que construiu. Esse passarinho aí, ele chama João de Barro. Olha que belezinha a casinha que ele faz. O João de Barro é um ser vivo, né? Ele nasce, cresce, ele precisa se alimentar, ele tem filhotinhos, esse passarinho. Mas a casinha dele não tem vida. A casa do João de Barro e a teia de aranha não precisa respirar, se alimentar, então eles não têm vida. Também as coisas sem vida podem ser construídas pelo ser humano, pelo homem, como a nossa casa. A nossa casa não tem vida, né? Ela não pode ter filhotinhos, ela não precisa respirar, não precisa se alimentar. Então é uma coisa sem vida. Como também são outras coisas que o homem constrói, como o barco, a bola, o vaso, a xícara, os remédios e tantas outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Todas essas coisas não têm vida e são construídas pelo homem. Então, nós vimos que os elementos não vivos, eles podem ser naturais ou construídos pelos animais ou pelo ser humano. Exemplos de elementos naturais são sol, lua, arco-íris, pedra, raio, estrela, água, areia, furacão, fogo, vento. Todas essas coisas são da natureza e não têm vida. Exemplo de coisas construídas agora pelos animais que não têm vida. Teia de aranha, colmeia, casinha do João de Barro, ninho de passarinho, a toca do castor. E agora um exemplo de coisas construídas pelos seres humanos que também não têm vida. A bicicleta, roupas, caderno e lápis, carro, skate, casas e milhares de outras coisas, né? Então agora que você já tá craque, que você já sabe o que é ser vivo e ser não vivo, vamos para a atividade? Agora é a sua vez. A primeira é assim, olha só. Circule apenas os seres vivos. Então, olha essas figurinhas aí. Quais será que tem vida, hein? Vou dar um tempinho para você pensar. Pensa bem.
Quais são as coisas que têm vida? Tem 4 coisas só aí que é ser vivo, hein? O que será? Ah, se você disse que é o tucano, o cogumelo, a borboleta e a iguana, você acertou. Todos eles precisam respirar, precisam se alimentar, precisam ingerir água e passam pelo ciclo de vida, né? Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Por isso que eles são seres vivos. Muito bem. A próxima pergunta fala assim: circule apenas elementos não vivos. Agora vocês vão circular coisas que não têm vida. Elas podem ser naturais ou construídas pelos animais ou seres humanos. Vamos lá, vou dar um tempinho para você descobrir. Tem 4 coisas aí que não tem vida. O que será, hein? Ah, se você disse que é a teia de aranha, o bolo, o skate e a estrela, você acertou. Essas coisas não têm vida, né? Elas não precisam respirar, se alimentar, não conseguem se reproduzir, então não são seres vivos. Parabéns! Próxima atividade. Você sabia? Os castores constroem barragens com entradas submersas para proteger os filhotes de predadores. Olha que legal! O castor faz essas casinhas aí, olha, onde ficam os filhotes lá dentro, assim outros bichos não atacam eles. Então, pensando no castor, será que o castor é um ser vivo ou um ser sem vida, hein? O que será? Ah, se você disse que ele é um ser vivo, você acertou, parabéns! Ele é um animal, né? Ele precisa se alimentar, respirar, então ele tem vida. Próxima pergunta. A casa do castor é sem vida ou ela é viva? Ah, se você disse que ela é sem vida, você acertou. A casinha é ele que constrói, né? Ela não tem vida mesmo. E a última, a casa do castor é natural, ela já é da natureza ou ela é construída? Muito bem, ela é construída pelo castor. A última atividade de hoje, reparem nessa imagem. Nessa imagem nós vemos coisas construídas, coisas sem vida e coisas com vida. Por quê? Os seres vivos e os seres não vivos, eles convivem na mesma paisagem, no mesmo ambiente. Então vamos lá, vamos descobrir quais são os seres vivos dessa paisagem? É o homem, os coqueiros e a mata e a grama, né? Se você disse esses 3, você acertou. E quais será que são os elementos não vivos, que não têm vidas da natureza ou construídos? Vamos descobrir? A água é da natureza e não tem vida. As nuvens, o céu e o ar e a luz do sol. E quais são os construídos que não têm vida? Os barcos, as canoas ou a jangada, o remo e as roupas do homem. Então, vocês viram? No mesmo ambiente pode ter seres vivos e seres não vivos. Então, hoje nós aprendemos sobre seres vivos e seres não vivos, que podem ser da natureza ou construídos pelos animais ou pelo ser humano, pelo homem. Os seres vivos, eles precisam passar por um ciclo, né? Ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Também precisa respirar, se alimentar, ingerir água e pode se reproduzir. Exemplos de seres vivos são os animais, as plantas e os fungos, os insetos, os aracnídeos e o ser humano, né? As crianças, as pessoas. Agora, os elementos não vivos, que não têm vidas, podem ser coisas que já tem na natureza, como o sol, a lua, o arco-íris, a pedra, o raio, o furacão, a areia, o fogo, a estrela, a água e o vento. Também não tem vida coisas que os animais constroem, como a teia de aranha, a colmeia, o ninho do passarinho, a casa do João de Barro e a casinha do castor, a toca do castor. E tudo que o ser humano constrói também não tem vida, como a bicicleta, as roupas, o caderno e o lápis, o carro, o skate e a casa. Então, esses são os seres vivos que têm vida, né? Que respiram, se alimentam. E esses são os seres não vivos, que não precisam fazer nada disso.
Eu espero que vocês tenham entendido sobre seres vivos, né? Foi na aula passada. E sobre seres não vivos, que é bem tranquilo. E aí, terminado essa atividade aqui, depois que você viu o vídeo, você não marcou o X, que nós fizemos essa aqui primeira, você vai virar a folha. Tia, o que nós vamos fazer? Olha só. Agora, você é um artista. Uau, você virou um artista agora. Há vários elementos não vivos na sua sala de aula. Você lembra lá a nossa sala de aula? Vamos lembrar da escola? Ai, que momento bom que a gente estava lá na escola, que a gente fazia tarefa, que a gente dividia os lanches, né? A gente ajudava um ao outro a fazer as atividades, a gente brincava. Era muito bom lá na escola. Então vamos lembrar. O que tinha lá na nossa sala de aula que não tinha vida? Que era ser não vivo? Ah, tinha o meu livro, justamente, que está aí com você. O seu livro é um ser não vivo. O que mais tinha lá na sala de aula que é um ser não vivo, que não tem vida? O armário, o ventilador, a porta, a janela, as carteiras, a mesa da tia Késia, os brinquedos, o quadro, os cartazes, a estante de livros de história, que mais? E os objetos que nós usamos, né? Apontador, lápis, giz de cera, giz, tudo tinha lá na nossa sala, não era? Então, você vai desenhar o que tem dentro da nossa sala de aula, que é ser não vivo. Ah, tia, a janela. Isso, a janela lá da nossa sala, ela não tem vida. Ela não dava tanto de janelinha, né? A janela. Ah, tia, tem o armário. O armário da tia Késia. O armário. O que mais, gente? O ventilador. Ventilador. E aí você vai desenhar. Tia, posso desenhar os meus lápis? Também lá na sala de aula não tinha lápis. Ah, posso desenhar o meu livro? Minha canetinha tá ruim, gente. Olha. Seus livros, né? E aí você vai desenhar objetos não vivos, que não tem vida, que nós tínhamos lá na sala de aula, que eu só dei um exemplo, tá bom? E aí você vai postar essa atividade aqui pra tia Késia. Então, esta e esta. A gente, é bem fácil, é bem tranquilo, tá bom? Outra coisa que agora eu preciso que você chame a sua mamãe e preste atenção no recadinho que a tia Késia vai dar. Então, semana que vem nós não teremos aula na segunda e nem na terça. Por quê, tia? Na segunda-feira é dia das crianças, né? Vai ser comemorado aí o dia da criança. Tia, nós vamos comemorar o dia da criança? Vamos! Claro que nós vamos! E esse dia vai ser um dia 17, guarda essa data, 17 de outubro. No dia 17 de outubro, nós iremos comemorar o Dia das Crianças. Depois, mais pra frente, a tia Késia vai passar aí as informações para vocês. E vocês vão receber um convite aí que a escola vai mandar para vocês. Então, eu falo pra mamãe ficar de olho aí no celular, tá bom? Então, na segunda-feira, dia 12, nós não teremos aula porque é feriado em comemoração ao Dia da Criança. No dia 12 comemora-se o Dia da Criança. E na terça-feira, dia 13, nós não teremos aula. Uai, tia, o que vai comemorar dia 13? Porque é o seguinte, no dia 15, na quinta-feira, nós comemoramos também o Dia dos Professores. Mas vocês acham que não tem meu dia também? Tem o Dia da Criança, teve o Dia do Estudante lá em agosto, dia 11 de agosto. Agora, de novo, o Dia das Crianças, né? Porque o Dia do Estudante é todo aquele que estuda, independente da idade. Tem o Dia da Criança, que é o dia de vocês, e tem meu dia também, Dia dos Professores, né? Então,
nós iremos comemorar o Dia dos Professores dia 13. Porque aí a gente fica na segunda e na terça. A gente folga 2 dias assim, ó. Fica tranquilo. E aí a gente retorna na quarta. Porque aí a gente vai ter aula quarta, quinta e sexta. Nós vamos ter aula 3 dias da semana. Então, o dia 15, que dá na quinta-feira, a gente passou pra terça. Porque aí fica segunda e terça, 2 dias para poder relaxar. Combinado? Então, bom final de semana, bom feriado e até quarta-feira. Então, segunda-feira nós não vamos ter aula porque é feriado, dia da criança. E na terça-feira, dia do professor. E nós vamos descansar, né? A gente merece um descanso, não merece, gente? Então, tá bom. Um beijo no coração. Aproveite. Gente, a tia Kézia deixou aquela lembrancinha lá, aquele brinquedinho, tá? Que a tia Kézia fez aquele joguinho pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Chama a mamãe, chama o papai. Eu não estou com nenhum aqui, porque a tia Kézia não fez nenhum pra mim. Eu fiz só pra vocês. Eu fiquei pensando só em vocês e esqueci de mim. E aí, não tem aquela parte do macaquinho? A tia Kézia não colocou um palito de picolé com um imã na ponta? Não tem as pecinhas pequenas? Debaixo das pecinhas pequenas tem um imã. E aí aquela do macaquinho, que é um labirinto, você coloca a pecinha em cima e por baixo você vem com palito de picolé, e aí você consegue andar no labirinto, como se você fosse fazer a pecinha andar sozinha, mas você vai estar fazendo a pecinha andar com um palito de picolé ali por baixo, e aí você vai fazer o caminho do labirinto. Do outro lado é a trilha, né, que você tem que jogar o dado, e quantas pontinhos o dado cair. Supondo, o dado caiu no número 5, aí você tem que andar 5 casinhas, aí joga o outro, tem que jogar de 2, chama a mamãe, o irmão para jogar com você, o papai, e aí vai o outro, e ganha quem chegar ao final primeiro. Cuidado com as setas, porque tem umas setas que você pode avançar e tem as setinhas que você pode cair nela e voltar lá pro início do jogo. Então, eu espero que vocês tenham se divertido bastante com esse joguinho, que foi assim, ó, a tia Kézia ficou pensando, gente, o que eu faço, né? E aí, esse negócio de guloseima, doce, nem todo mundo pode, né? E sim, pelo menos aqui em casa tem regrinhas para quantidade de doce, essas coisas assim. Mas aí eu pensei em algo que vocês iriam brincar, ia ter bastante tempo, toda vez que eu jogasse, não, essa aqui foi minha tia Kézia, pra lembrar de mim, lógico. Mas vocês têm que lembrar de mim também, ou vai me deixar no esquecimento, né? Toda vez que você for jogar, você vai lembrar da tia Kézia, que a tia Kézia fez com muito carinho pra vocês, tá bom? Então, gente, bom descanso, bom final de semana, aproveita o feriado. Você que está com atividade atrasada, ó, faça o favor de colocar em dias, tá bom? Então, um beijinho e um bom descanso. Tchau, tchau!